Olá, me chamo Adriano, sou aluno da Unimilaro de Freitas, do curso de Odontologia, e hoje eu apresentarei o trabalho intitulado Fatores de Risco para o Desenvolvimento do Câncer Bucal, uma revisão de literatura. O câncer é uma modificação celular desenfreada que ocorre a partir da modificação genética do DNA de uma célula. O câncer pode se originar em diversas partes do corpo, e a sua nomenclatura vai estar relacionada à célula que deu origem a esse tumor. Por exemplo, o sarcoma é um câncer que se originou nos tecidos conjuntivos, como o músculo ou o sistema nervoso. Quando a gente fala de leucemia, a gente já está falando num câncer que teve origem das células sanguíneas, como a medula óssea. Um linfoma, que teve origem nos linfócitos, que são células responsáveis pela defesa. O carcinoma vai estar relacionado à ocorrência de câncer nas peles e mucosas, e é o tipo que acontece na cavidade bucal, em especial carcinoma espinocelular, como a gente está falando aqui, é o mais comum. Diversos sítios podem ser acometidos pelo câncer de boca, em especial os lábios. Os lábios, geralmente, quando acontece, é de mais fácil diagnóstico, porque muitas vezes o próprio paciente vai perceber alguma coisinha no lábio e vai procurar o profissional. Então, seu diagnóstico é relativamente mais simples do que quando a gente compara o câncer de língua, que muitas vezes vai estar mais posterior, mais profundo da língua, falando numa linguagem mais não tão formal, e o paciente não vai perceber, e cabe ao profissional fazer esse diagnóstico, que é mais difícil, que muitas vezes os profissionais não analisam a língua. Pode ser comum também no assoalho bucal, aqui a gente também tem uma imagem demonstrando isso, a ocorrência do câncer no assoalho bucal. O objetivo desse trabalho é identificar os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer bucal. Foi realizada uma revisão de literatura nas bases de dados do Cielo, PubMed e Google Acadêmico entre 2019 e 2024. A etiologia do câncer não é definida, mas existem fatores de riscos que podem ocasionar seu desenvolvimento, como o uso do cigarro. O tabaco apresenta mais de 70 substâncias relacionadas ao câncer de boca. Mascar o tabaco aumenta a chance de desenvolver o câncer de boca. Aqui a gente tem esse dado aqui, ó, super interessante. Indivíduos que fumam apresentam 7 vezes mais chance de desenvolver o câncer de boca. Isso quando a gente compara com indivíduos que não fumam. Quando a gente fala de cigarro, já existe o consenso da sua relação com o câncer de boca na literatura, mas existem novas modalidades, como o vapor. O vapor é relativamente novo, por exemplo, e a gente ainda não tem tantas evidências científicas relacionadas. Mas a gente tem, por exemplo, o narguilé, que é comum, que também pode estar relacionado à ocorrência do câncer. Aqui a gente tem esse dado. Uma sessão de 20 a 80 minutos de narguilé corresponde a aproximadamente 100 cigarros. Então, o narguilé também é agressivo e pode estar relacionado à ocorrência do câncer de boca. O consumo de bebidas alcoólicas também pode ser um fator de risco para o desenvolvimento do câncer bucal. Por quê? O etanol por si só não é cancerígeno, mas ele pode ser metabolizado com aldeído, que pode desenvolver mutações no DNA, como a gente falou lá no começo. O câncer é uma alteração no DNA da célula. Além disso, o etanol vai deixar a mucosa mais permeável, que vai facilitar a absorção de substâncias. Por exemplo, no cigarro, a gente tem que a associação do álcool e o cigarro potencializa esses efeitos. A gente também tem a exposição solar, que é um fator de risco que muitas vezes é negligenciado. Boa parte da população sabe que o cigarro está relacionado à ocorrência de câncer de boca. Muitos também sabem do álcool, mas muitos acabam negligenciando o sol, a exposição solar, principalmente em estados mais litorâneos, como aqui, por exemplo, na Bahia. Muitas pessoas nunca usaram um protetor labial, que é uma das prevenções do câncer de boca. Então, é extremamente negligenciado. E quando a gente fala nessa relação, é muito mais comum no lábio. O HPV também pode estar relacionado ao desenvolvimento de câncer bucal. E a dieta, uma dieta pró-inflamatória, também pode ser um fator de risco para o desenvolvimento do câncer. Compostos nitrogenados podem induzir a formação de radicais livres, como nitratos e nitritos, que estão presentes em bolos e carnes, que podem contribuir para a formação do câncer bucal. E como conclusão, a gente conclui que o câncer bucal possui diversos fatores de risco, como o tabaco, o álcool, a infecção por HIV e até mesmo exposição solar. E é fundamental que o profissional conheça esses fatores de risco e demonstre isso para o paciente, para a gente conseguir trabalhar com prevenção. Aqui são as referências. Gostaria de agradecer